Olá, tudo bem com vocês? Estudando muito, conseguindo entender as aulas que a gente está disponibilizando para todos. Então, esperamos que todos estejam bem, motivados, animados para as nossas atividades de geografia. E para hoje, nós temos mais atividades interessantes. Então, na última aula, a gente viu bastante informações sobre migrações, emigrações, imigrações, fluxos migratórios, refugiados, mas sobretudo focando na questão do continente americano. Tá? Então, assunto bem importante, espero que todos tenham aprendido bastante sobre esses temas tão importantes para a geografia e também para entender o mundo, né, na conjuntura que nós estamos vivendo atualmente. E para hoje, então, nós vamos começar as leituras de mundo, as leituras, né, de uma forma mais abrangente. Né? Nós vamos ver diversas formas de ver o mundo, né? Então, diversos ângulos, diversos temas, né? Então, leituras gerais, né, dentro de um contexto da geografia. Lembrar de que na geografia, no 8º ano, a gente, né, já começa as leituras de mundo. Né? A gente começa o estudo dos continentes, né, onde nós estudamos inicialmente no começo do ano o continente africano, né, e estamos, né, encerrando praticamente o estudo do continente americano. Né? Então, com inúmeras leituras, né, bem interessantes, né, sobre o que vem a ser a América, quem a compõe e uma série de características ligadas ao continente americano. Os demais continentes, né, dentro da geografia, são estudados no 9º ano e a partir de agora a gente vai, né, proporcionar já algumas leituras do mundo como um todo, né, como que o mundo é visto e como que ele deve ser visto e interpretado. Né? Para isso é preciso ter então essa fundamentação, né, dos diferentes contextos que precisam ser levados em consideração para a gente ter essa leitura do todo, para não ficar no superficial e muitas vezes não entender as notícias que acontecem. A gente vê, né, as notícias, né, que estão sendo vinculadas, elas normalmente a gente consegue ter a compreensão delas se a gente entende o contexto histórico e geográfico, sobretudo, né, que elas estão inseridas, né, não tem nada solto. Né, então, é extremamente importante a gente ter esse vínculo, né, para a gente entender para onde que se quer chegar, se tem uma tal ação, se tem um acontecimento, se tem um evento, ele normalmente está ligado numa sequência geográfica, histórica, né? E se a gente tem essa leitura dos acontecimentos, a gente facilmente entende onde que se quer chegar, né? E o que está acontecendo. Então, esperamos que, né, se dê bastante importância, então, para esses conteúdos que a gente vai estar tratando a partir de hoje na aula de geografia. Muito bem, então no nosso livro, percurso 3, capítulo 3, então, a gente vai estar trazendo esses conteúdos mega super importantes. Então, diversos modos de ver e estudar o mundo. Então, algumas informações bem importantes para a gente começar a entender esse conteúdo. Então, a geografia estuda o espaço segundo seus aspectos físicos ou naturais, relevo, solo, clima, formações vegetais nativas, entre outros, e suas interpretações. Ela também estuda o espaço segundo as diversas interpretações que as sociedades humanas realizam nelas, que podem ser sociais, econômicas, culturais, políticas, entre outras, além das relações e da interdependência que existem entre elas e os aspectos naturais. O estudo do espaço geográfico pode ser realizado de acordo com várias escalas, dimensões do espaço, dependendo do interesse de quem se propõe estudá-los. Podem ser referente a lugar, território, paisagem, região, país, continente, mundo, etc. Há, assim, multiplicidade de escalas para o estudo geográfico, como também
diversidade de temas e assuntos estudados pela geografia. Vários mundos em um só. Olhem só, nós estamos falando ao mesmo tempo de vários mundos, mas nós temos um mundo só. Então, para entendê-lo, muitas vezes é preciso segmentar ele, né, para que a compreensão possa ser melhor, mas lembrando que a gente sempre está num mundo só. Pode-se observar, estudar e regionalizar o mundo de diversas maneiras. Se a intenção é estudá-lo de um ponto de vista físico, é possível fazê-lo com base as formas de relevo, os tipos de solo, clima, na vegetação natural, além da combinação desses elementos que, por sua vez, definem as paisagens naturais da Terra. Se a interpretação é o estudo das sociedades humanas, pode-se fazê-lo com base em uma multiplicidade de aspectos, o mundo dividido em continentes, países ou estados, ainda religiões, línguas, etnias, culturas, escolaridade, níveis de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social, além de muitos outros. Então, vejam só, se a gente quer estudar, né, a gente tem, então, essas subdivisões que podem ser tratadas de uma forma específica que nos ajudam melhor a entender o todo. Então, vamos ver o mundo físico. Há diversas paisagens naturais na Terra que resultam da combinação e da interação de elementos naturais ou físicos das diversas regiões do planeta. Com base a essa combinação e interação, pode-se regionalizar a Terra em 5 grandes paisagens naturais ou climáticas. Então, polares, temperadas, tropicais, desérticas e de altas montanhas. Esse é, portanto, uma das formas de ver o mundo e estudá-lo. Então, o mundo físico, a gente visualizar o planeta, a gente vai se deparar com essas características físicas. Então, temos aqui o mundo físico, né, conforme o texto. Nós temos, então, essas diferentes regiões de acordo com climas diferentes, de acordo com as zonas de aquecimento, as regiões frias e as regiões temperadas, e as regiões, né, com mais calor, né, provocando então o clima, né, do planeta desta forma. O mundo das sociedades humanas, múltiplas regionalizações. Ao observar o mundo do ponto de vista das sociedades humanas, é possível perceber as diferenças e das desigualdades entre os estados e países do mundo. Entre os países há diferenças quanto ao desenvolvimento científico-tecnológico, além de desigualdades sociais e econômicas. A partir desse momento, veremos alguns modos de ver e estudar o mundo sob perspectivas das sociedades humanas. Começaremos de algumas regionalizações que surgiram a partir do término da Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945, destacando-se as situações da África e da América na ordem mundial estabelecidos no pós-guerra. Então vejam só, como que esses contextos históricos ainda estão muito presentes para entender o mundo de hoje. Então, muitas leituras, muitos fatos que continuam acontecendo, eles têm ligação, né, sobretudo nesses períodos em que, né, se tem grandes marcas, grandes mudanças que aconteceram nesses períodos. Então, vamos ver algumas dessas características marcantes ainda. Então, mundo, regionalizações pós-Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma ordem mundial caracterizada por 2 grandes centros de poder. Um do lado dos Estados da América, Estados Unidos da América, e outro da União Soviética, dando origem a um mundo bipolar. 2 grandes forças atuando no mundo. Então, uma dentro da América, dos Estados Unidos da América do Norte, liderados então pelos Estados Unidos, e a outra pela antiga União Soviética, atualmente Rússia. 2 grandes questões, né, do mundo bipolar. A Segunda Guerra Mundial se deu entre 2 grandes coalizões militares
e dos países aliados. Então, os Estados Unidos, então estava aliado o Reino Unido, França e a União Soviética. O Brasil participou da guerra do lado dos aliados e dos países do eixo, então Alemanha, Itália e Japão. Então, vamos ver essa configuração aqui, essas leituras ainda bastante presentes no mundo de hoje. Nessa cor aqui, mais lilás, roxo, né, nós temos os países aliados, que o Brasil também estava indiretamente envolvido com esses grupos aqui. Países neutros, então alguns países não tiveram, não estavam envolvidos. Então, países do eixo, em forma de verde, e aliados ao país dos eixos. Então, alguns países então que estão aliados a esse grupo aqui. Ó. E então, nós temos ainda os territórios ocupados pelos países do eixo e territórios ocupados pelos países aliados. Né? Então, toda essa configuração, esse conflito dividiu o mundo entre esses dois polos que acabaram então tendo esses agrupamentos e essa organização. Após essa guerra, a ordem mundial passou a ser comandada por duas superpotências vencedoras, então os Estados Unidos e a União Soviética, que passaram a competir entre si pela liderança do mundo. Então esse quadro levou então à liderança e criou esse grande bloco então entre a União Soviética e os Estados Unidos, que polarizaram então a tal famosa Guerra Fria que nós já vamos ver na sequência. Essa competição implantou uma ordem mundial bipolarizada, de uma ordem mundial bipolar, que tem dois polos, dois centros de atração. Cada uma dessas superpotências procurava ampliar as suas áreas de influência sobre os demais países do mundo. Então essa foi a grande disputa. O poder, inclusive liberado então por um sistema capitalista e outro então por um outro sistema, sistema socialista ou comunista, conforme a gente pode ver. Então são linhas econômicas um tanto diferentes, que hoje estão muito presentes ainda indiretamente nos partidos de esquerda e direita. Então por isso que muitas vezes a gente pode ver a influência de alguns momentos históricos continuam atuando sobre a atualidade. O mundo de hoje, novamente a gente pode ver essas disputas desse período muito presente, sobretudo se manifesta com grande intensidade nos períodos eleitorais, sobretudo de países como nesse momento os Estados Unidos, e as próprias eleições internas do Brasil e muitos países também que estão nesse processo eleitoral. Então, em verdade, além dos interesses econômicos, havia entre eles uma disputa ideológica. Os Estados Unidos representando o sistema capitalista e a União Soviética o sistema socialista. Por sua vez, se por um lado os Estados Unidos procuravam impedir que o socialismo se expandisse ou fosse implantado em outros países, o que representaria a perda e sua influência política, comercial e de investimentos. Por outro lado, a União Soviética agia para expandir o socialismo, implantando em vários países, como ocorreu no caso da Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial. Então, toda essa situação, temos um mapa aqui que mostra esses detalhes dos avanços e das perdas, das influências que essas duas potências acabaram criando sobre o mundo. Então, esse período de disputa de hegemonia ou liderança de ordem mundial entre os blocos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e dos países socialistas liderados pela União Soviética perdurou de 1947 até a desagregação da União Soviética até 1991 e ficou conhecido em relações internacionais e na história com o nome de Guerra Fria. Então, foi uma disputa que envolveu muitos países do mundo, porém, alguns até dizem que poderia ser chamada de Terceira Guerra Mundial, mas não houve uma guerra em si, mas houve uma disputa ideológica onde saiu perdedores e saiu
ganhadores, derrotados e ganhadores. Então a Guerra Fria marcou o confronto indireto entre duas superpotências, não apenas na disputa de áreas geográficas, mas também na corrida armamentista e espacial, assombrando o mundo com as possibilidades de outra guerra mundial, situação agravada pelo fato de duas potências possuírem mísseis de longo alcance e bombas atômicas. O mundo foi uma demonstração de forças, a Guerra Fria sobretudo, e ainda bem que não chegou ao confronto direto de ataques com uso de armas, porque se a gente imaginar na Segunda Guerra Mundial, bem no finalzinho, foram usadas bombas atômicas, né? Imagine numa guerra onde duas potências, né, possivelmente usando bombas atômicas para ver o resultado, ou seja, um desastre total para o mundo. Outra característica, então, a regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, uma outra regionalização após esse período. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou evidente a grande desigualdade econômica, social, científica e tecnológica existente entre os países. Isso ocorreu principalmente porque durante a guerra, as principais potências, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, mostraram ao mundo seu poder bélico por meio de diversos armamentos, bombas e aeronaves sofisticadas. Esses armamentos resultavam do grande avanço científico-tecnológico decorrente do desenvolvimento econômico por eles alcançado. Diante desse quadro mundial, a partir da década de 1950, a expressão países desenvolvidos e países subdesenvolvidos começaram a ser amplamente utilizados, referindo-se, respectivamente, aos países com elevado desenvolvimento econômico e aqueles que não apresentavam tal desenvolvimento. Então, observem, então aqui, por longos períodos, né, então ficou o mundo conhecido como países desenvolvidos, o mundo desenvolvido e o mundo não desenvolvido, países do norte e países do sul em alguns momentos também. Então são leituras de mundo que foram utilizadas por longos períodos, né, por ter essa classificação. Está muito presente ainda hoje. Hoje a gente usa muito ainda a expressão países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Então, da onde que veio isso? Justamente nesse período histórico, né, bem marcante, né, e ainda continua com suas interpretações bem úteis, né, presentes no nosso dia a dia. Essa regionalização fazia sentido na época que foi criada, apesar de ser generalizante. Entretanto, com o passar dos anos, alguns países classificados como subdesenvolvidos iniciaram um processo de industrialização e modernização, diferenciando-se dos demais, como o caso do Brasil, México, Argentina, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, entre outros. Assim, a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos tornou-se insuficiente para abarcar a realidade do mundo atual. Então, ela já não mais diz uma leitura correta do mundo de hoje, justamente porque essas novas tendências dos países que estão em transformação. Outro grupo, então, bem interessante essas leituras aqui. Então, a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, vejam só, uma nova característica chegou então aqui. Outra maneira de regionalizar o mundo foi introduzida após a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, o demógrafo francês Alfred Souavy, ao estudar a economia mundial, usou a primeira vez a expressão terceiro mundo, referindo-se aos países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais e apresentavam atrasos significativos no desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Após ter sido usado por Souavy, essa expressão popularizou-se nos meios jornalísticos, diplomáticos e acadêmicos entre 1952 a 1991. Assim, com base ao nível de desenvolvimento econômico e nos sistemas socioeconômicos adotados pelos países, regionalizou-se o mundo em primeiro mundo, que reunia os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo,
formado por países socialistas da economia planificada, e terceiro mundo, reunindo os países capitalistas subdesenvolvidos. Temos aqui essa classificação que ficou bastante utilizada, sobretudo o que marca esse período de 1952 a 1991. Tinha bem claro os países capitalistas desenvolvidos, em verde, os países de economia planificada, né, ou seja, os países socialistas, em amarelo, então, e os países capitalistas subdesenvolvidos. Tá? Então, foi a marca, a leitura correta de mundo por longos períodos. Então, vamos ver o que aconteceu na sequência das mudanças que houve. Com a desagregação do bloco socialista no final da década de 1980 e início da década de 1990, a expressão segundo mundo perdeu sentido. Entretanto, ainda são de uso corrente as expressões primeiro mundo e terceiro mundo, quando se quer designar respectivamente os países desenvolvidos e países menos desenvolvidos de modo geral. Então, quando a gente fala em terceiro mundo, a gente lembra dessa fase e muitos livros ainda continuam usando terceiro mundo e primeiro mundo, sobretudo primeiro mundo, né? Uma expressão que permaneceu igual e ela veio desse período, então, né? Sobretudo que o mundo estava classificado em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, mais uma classificação, mais uma leitura de mundo diferente, mais uma regionalização. Então, um momento de leituras de mundo. Países do Norte e países do Sul. Então, durante a década de 1980, a imprensa e os meios diplomáticos passaram a usar a expressão Norte para se referir aos países desenvolvidos e Sul para os subdesenvolvidos. A expressão tem como base a posição geográfica dos países do globo terrestre, embora não seja a relação da linha equatorial. Por esse critério, o Norte corresponde aos países situados ao norte dos países subdesenvolvidos, e do Sul, com a exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Observe o mapa. Então, temos essa leitura de mundo que também perdurou, né, em algum momento histórico, sobretudo próximo a 1985. Então, os países do norte representando os países desenvolvidos, com a presença aqui dos países que estavam ao sul, Austrália e Nova Zelândia, e depois os países do sul representados aí como não desenvolvidos, né, numa linha geográfica divididas, então, usadas por longo período. Esse modo de ver e estudar o mundo também não corresponde à realidade atual. Países como a Coreia do Sul, Singapura, Israel, por exemplo, realizaram grandes progressos econômicos e sociais e hoje apresentam indicadores sociais semelhantes aos países desenvolvidos, elevada esperança de vida, baixas taxas de mortalidade infantil, boas condições de saneamento básico e altas taxas de alfabetização de adultos. Além disso, apresentam significativo desenvolvimento industrial e centros de pesquisa científica e tecnológica. Da mesma maneira, é um engano considerar que todos os países situados no norte sejam desenvolvidos, quando a regionalização do mundo em norte e sul foi realizada. A União Soviética não havia se desagregado e, naquele contexto, era considerado um país desenvolvido. Isso explica por que as ex-repúblicas soviéticas como Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão foram incluídas no conjunto de países do norte. No entanto, atualmente esses países apresentam alguns indicadores sociais mais baixos do que o Brasil, por exemplo. Mais uma regionalização que não está mais valendo. Então, outras características bem importantes ainda. Brasil, América Latina e África na ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Então, sob o ponto de vista econômico, tanto a América Latina quanto a África estavam inseridas na divisão internacional de trabalho nas condições de fornecedores de produtos primários para o mercado mundial, ou seja, forneciam bens derivados de atividades agropecuárias como café, cacau, cana-de-açúcar, carne, entre outros, de extração mineral como cobre, minério, ferro, prata, estanho, entre outras, e extração vegetal, madeiras, celulose, etc., e de pesca. E nessa inserção,
considerando o baixo nível de industrialização e o desenvolvimento científico-tecnológico em que se encontravam, a América Latina e a África eram importadores de produtos industrializados e tecnologia. É importante ressaltar que a partir dos anos 1960, principalmente o Brasil, Argentina e México começaram a se destacar na industrialização, diminuindo as pendências de importações de produtos industrializados, sem, contudo, livrarem-se de pendências científicas e tecnológicas em relação aos Estados Unidos e outros países, a industrialização no Brasil, no México, na Argentina e outros países. Então, para vocês verem a importância desses temas para as leituras de mundo de hoje. Importante essas leituras de contexto histórico, de mudanças geográficas históricas, né, que estão muito presentes no mundo de hoje ainda. Né, porque o Brasil, né, inclusive a gente pode entender por que o Brasil, essa questão estar mudando a configuração do mundo, assim como vários países excluídos do processo industrial ou que não fizeram esse processo de industrialização, sobretudo de processos de iniciação científica, né, justamente que os outros países estão puxando essa linha de frente. Então, a gente começa a entender o Brasil, a gente nos começa a entender, a gente começa a entender muitas vezes todo o contexto político do Brasil, né, a disputa que no Brasil se tem desde os períodos militares, né, as mudanças de desenvolvimento em alguns períodos, as mudanças ideológicas no Brasil, elas estão carregadas desses fatos históricos. Então, o Brasil é um país assim, com um desenvolvimento bem tardio. Então, além dele ter sido escravizado, usado por longos períodos, todo nesse contexto histórico, né, depois do processo de independência, a abolição da escravatura, mas isso tudo tem marcas dentro do Brasil. Não temos como esconder, muito menos dizer que não aconteceu. E tinha pessoas que não queriam que isso terminasse. Período da escravidão, tá? Acho que todo mundo concorda, né? Então, os países desenvolvidos, eles não fazem questão que outros países também se desenvolvam, né? Porque eles perdem muitas vezes com isso, porque eles perdem vínculo quando tem dois. Fica mais difícil comercializar quando se vira concorrente. Se a gente considerar o Brasil com o grande potencial que ele tem, isso muitas vezes poderia ser explorado por um outro país. Então, essas configurações, essas mudanças, elas nem sempre são vistas de forma legal por todos. Então, nós estamos num mundo em que alguns mandam, em que um grupo pequeno de países, né, 2 potências, 3 potências, 10 potências. Então, tradicionalmente, o mundo é governado por alguns. Essas mudanças em que alguns países se desenvolvem, né, cria cenários novos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para entender o mundo dentro das novas ordens mundiais. Tá? Então, essas mudanças, o Brasil, a gente sabe que ele tem grandes potenciais, mas é dos brasileiros, é a nossa responsabilidade de fazer isso acontecer, para que a gente não continue sendo escravizado, explorado pelas grandes potências. Então, se nós estudarmos, se nós nos prepararmos para isso, é lógico que vai ser assim. Só que se nós não nos prepararmos, se nós não tivermos essa leitura, nós continuamos sendo explorados. Nós continuamos vendendo matéria-prima para comprar as tecnologias. É a lógica que ainda está acontecendo. Nós vendemos o ferro, nós vendemos muitas matérias-primas e compramos celulares, compramos computadores, compramos as tecnologias. É a lógica do mundo, porque nós não conseguimos produzir tecnologia em grande escala ainda. Então, nós estamos em processo de industrialização, estamos em processo de desenvolvimento. E o maior diferencial, o que mais faz diferença para que a gente possa se desenvolver é a educação. Se a educação for eficiente, se a educação for boa, o país
vai se desenvolver. Agora, se a educação for de qualquer forma, se eu estudar, hoje não faz diferença, a gente vai atrasar esse desenvolvimento em grandes períodos históricos. Então vejam só a importância que a gente tem. Termos pessoas que valorizam a educação. Termos pessoas que consigam ver o desenvolvimento do país, o desenvolvimento dos municípios ligados ao processo educacional. Que se a gente tirar a educação, com certeza a gente vai ficar sendo governado pela elite, a gente vai ser subdesenvolvido para sempre. E isso muitas vezes não se entende quando a gente está estudando. Isso é difícil muitas vezes de se entender, mas não tem outra saída. Se a gente quer se desenvolver, se a gente quer ser um país diferente, é só pela educação. A educação é a grande revolução, é a grande forma de a gente conseguir fazer isso. Então, por isso, continua essas leituras de mundo, que elas vão ser muito importantes e para nos entender e para entender o Brasil e para entender o mundo. Continua lendo, estudando, que a gente vai estar liberando atividades também para a gente estar desenvolvendo elas também na sequência. Tudo de bom, se cuidem, bons estudos. Até mais!